Bitcoin se segurou na casa dos 112 mil dólares, exatamente naquela região que a gente havia mencionado que ele deveria se segurar nessa movimentação de queda que estava acontecendo, pois aquela região era o topo anterior do Bitcoin, o topo histórico anterior, e uma vez que um ativo rompe o topo histórico dele, essa região, na hora que ele volta para próximo dela, tende a agir como um suporte muito forte, porém, nesse momento está surgindo um outro risco no mercado cripto, que é um risco de reversão de tendência no Bitcoin no curto e no médio prazo. A gente vai falar sobre isso e também vamos olhar algumas altcoins que estão com esse padrão de risco de reversão de tendência e vamos analisar se esse movimento representa um risco de topo de ciclo e vamos entrar no bear market ou se na verdade nós vamos ter uma janela de oportunidade de alguns dias para poder, capturando essa janela de oportunidade com excelência, surfar a próxima movimentação de alta do mercado. Se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto e basta o Bitcoin fazer um leve movimento de correção que os cavaleiros do apocalipse saem da toca e já voltam a cravar que o Bitcoin fez topo para colocar medo em todo o mercado. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é analisar tudo o que está rolando com o Bitcoin e também com algumas das principais altcoins do mercado para a gente entender o que está para acontecer nesse movimento de curto prazo no mercado e o que a gente pode esperar também para o longo prazo, cerca aí de um mês, 2 meses para frente aqui, a partir do momento em que eu estou publicando esse vídeo. Como você pode observar, todo esse pânico que a gente está vendo no mercado, ele está acontecendo com essa leve movimentação de queda no Bitcoin. A gente consegue entender aqui o Bitcoin uma clara tendência de alta. Então, por que muitos estão cravando que o Bitcoin fez topo de ciclo e que agora o Bitcoin irá começar a cair? Quem lucrou, lucrou, quem não lucrou, não lucra mais. Primeira coisa que a gente precisa entender, ok? A primeira coisa é que topos e fundos surgem o tempo todo nos gráficos. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que funciona da seguinte forma: o ativo formou topo, ele nunca mais vai subir, ele vai entrar em bear market. Não é assim que funciona. Topos e fundos são formados o tempo todo nos gráficos. O que é um topo? Um topo acontece quando acontece o seguinte movimento no gráfico do ativo. O ativo vem numa movimentação ali subindo e ele tem um candle que tem a máxima maior da estrutura. Quando esse candle que tem a maior máxima da estrutura perde a mínima sem que nenhum outro candle ultrapasse a máxima desse candle, se isso daqui não acontecer, um topo é formado no gráfico. Então, para você identificar um topo, você faz o seguinte: você pega o candle que tem a maior máxima da estrutura e você traça duas linhas. Você traça uma linha na máxima dele e você traça uma linha na mínima dele. Se nos próximos candles, os próximos candles que vierem perderem a mínima dele, ou seja, forem abaixo da mínima do candle que tem a máxima, sem que nenhum deles tenha ultrapassado essa máxima aqui, nós temos a configuração de um topo aparecendo no gráfico. E isso vai acontecer o tempo todo. Por exemplo, quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin aqui, o que a gente consegue observar? O candle que tem a máxima dessa estrutura é esse candle aqui, concorda comigo? Então a gente faz o seguinte aqui, a gente coloca uma linha aqui e a gente coloca uma outra linha aqui. Quando que o topo é formado no gráfico diário do Bitcoin? Nesse candle seguinte, quando ele perde a mínima do candle que marcou a máxima. Então ali a gente tem um topo. Depois a gente tem novamente o Bitcoin fazendo movimentos de topos e fundos aqui nessa movimentação lateral, ok? A gente consegue ver diversos outros topos e fundos aqui. Por exemplo, isso aqui é um fundo que foi formado no gráfico e essa movimentação aqui foi um topo que foi formado no gráfico do Bitcoin. Agora, o que está acontecendo que está deixando muita gente que não tem tanta experiência com muito medo do que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: o Bitcoin ele puxou uma pernada de baixa aqui. E ele para essa pernada de baixa justamente onde a gente falou que ele deveria parar a movimentação de correção, exatamente no topo anterior dele. Olha só, aqui tem o topo anterior, o all-time high dele anterior, a gente consegue ver o rompimento acontecendo e quando ele volta aqui, essa é uma zona de defesa suprema. Então é uma zona de suporte muito forte. E justamente ele para aqui. Só que quando ele perde
esse fundo anterior aqui, quando ele faz essa movimentação de puxada de baixa para ir testar o topo anterior dele, ele perde as médias de curto e de médio prazo. Quando ele volta a subir após bater no topo anterior, ele não tem tanta força e ele bate na média inclinada para baixo e forma um topo. Ou seja, formando uma estrutura aqui conhecida como pivô de baixa. Essa estrutura funciona da seguinte forma. Olha só, a gente tem um ativo em tendência de alta estabelecida, ele vai produzindo topos e fundos ascendentes, cada vez um topo maior e cada vez um fundo acima do fundo anterior também. Quando acontece a quebra dessa estrutura, que foi justamente o que aconteceu ali no gráfico do Bitcoin, onde o fundo é feito aqui abaixo do fundo anterior, olha só, aqui a gente tem o fundo anterior e o próximo fundo foi formado aonde? Aqui embaixo. Então a gente tem um fundo abaixo do fundo anterior. Quando a gente vem aqui e volta a subir e forma um topo, o que acontece? A gente tem um topo abaixo do topo anterior, desse topo aqui. Então justamente a gente entra num risco de pivô de baixa. Quando que o pivô de baixa ele é acionado e o Bitcoin reverteria a tendência dele de curto e de médio prazo no gráfico diário? Quando a mínima do candle que marcou o fundo for perdida. Aonde que seria isso aqui, na prática, aqui agora no gráfico do Bitcoin? Seria exatamente na perda de 112 mil. Então, se o Bitcoin, nos próximos movimentos do mercado, não conseguir produzir um topo maior aqui, vir buscar essa região para anular esse pivô de baixa e perder essa região aqui dos 112 mil, ele vai formar um pivô de baixa e ele vai reverter a tendência de curto e médio prazo no gráfico diário. Só que a gente tem que pensar no seguinte, uma reversão de tendência do gráfico diário pode representar somente uma correção do gráfico semanal. E no caso do Bitcoin, o gráfico semanal é muito mais importante do que o gráfico diário. O gráfico semanal do Bitcoin, ele também formou topo. A gente consegue observar aqui, olha só, isso aqui é fato. Olha só, ele forma topo aqui, a gente tem a máxima da estrutura, a gente traça as duas linhas, o que aconteceu? Perdeu a mínima. Concorda que formou topo? Acabei de te ensinar sobre isso. Então, beleza, ele forma topo. Só que aqui ele também forma, olha só, aqui ele também forma. Ele perde aqui a mínima desse candle que marcou a máxima, forma topo, ele bate na média e volta a subir. Por quê? Porque ele está em tendência de alta. E uma reversão de tendência no gráfico diário representa somente uma correção do gráfico semanal, que é mais importante do que o gráfico diário para o Bitcoin, para ditar uma movimentação de longo prazo. Então, após concluir essa movimentação de correção do gráfico semanal, o Bitcoin pode dar o próximo movimento de impulso, ok? Ele está em tendência de alta ainda, no curto e no médio e no longo prazo no gráfico semanal. No gráfico diário, ele está com risco de reverter a tendência, que é de alta, para a tendência de baixa, e isso vai representar uma correção talvez um pouco mais forte aqui no gráfico semanal. Ele poderia, por exemplo, vir buscar aqui a região de 102 mil. Concorda que se eu falei que a gente está numa tendência de alta produzindo topos e fundos ascendentes, o último topo tinha sido esse aqui, ele faz um topo acima. O último fundo foi esse aqui. Se ele forma um fundo aqui acima dessa região, em 103, em 104, em 105, ele vem aqui e faz isso, ele mantém a estrutura de tendência de alta no semanal. E o próximo movimento, continuando na tendência, seria buscar o rompimento do 123 e ir buscar um topo acima, na casa de 130, 140 mil. Então, essa reversão de tendência que pode acontecer no gráfico diário está representando somente uma correção no gráfico semanal. Para o Bitcoin perder a tendência de alta no gráfico semanal, ele teria que perder a casa dos 102 mil dólares. Então, é um movimento bem distante que não há indícios de que isso possa estar acontecendo agora no curto prazo. Então, beleza, é assim que eu gosto de fazer. Eu falo, dou a minha opinião, mas te ensino também a como você pode interpretar as coisas para você fazer a sua análise também por conta própria. E você viu que na questão gráfica ali, o Bitcoin está em tendência de alta ainda no gráfico semanal, isso com base em dados, tá? Não é coisa da minha cabeça, não é só a minha opinião. O Bitcoin está ainda com tendência de alta no gráfico semanal, risco de reversão de tendência no gráfico diário, caso ele perca a casa dos 102 mil, mas a gente tem que lembrar do seguinte, quando a gente está no mercado cripto, a gente está num mercado extremamente volátil e muito especulativo. E ele não se baseia somente na questão da análise gráfica. Para a gente melhorar as nossas tomadas de decisões, a gente tem que utilizar a análise gráfica,
Mas a gente também tem que olhar para a base fundamentalista e a gente também tem que olhar para a situação macroeconômica. Esse gráfico aqui que correlaciona o M2 global contra o Bitcoin, ele é extremamente interessante porque ele lida com a situação macroeconômica. Então a gente consegue correlacionar aqui, a gente consegue ver que toda vez que esse gráfico está subindo, o Bitcoin sobe, mas com um atraso em relação a ele. E toda vez que esse gráfico da M2 global, do M2 global, estiver apontando para uma direção e o Bitcoin estiver apontando para outra direção, isso se chama assimetria e ela tende a ser corrigida. Historicamente, a gente consegue ver que isso acontece. Olha só, aqui no curto prazo agora, o Bitcoin está apontando para baixo e o M2 está apontando para cima. Eu já mostrei para vocês o que aconteceu da última vez que esse gráfico ficou desse mesmo jeito, e foi isso daqui, outubro de 2024. O Bitcoin apontava para baixo e o M2 apontava para cima ali na casa de 100 mil dólares. O que aconteceu depois foi esse movimento aqui. Olha só, depois o M2 apontou para baixo e o Bitcoin estava aqui em cima. O que aconteceu depois? O Bitcoin foi lá embaixo corrigir a assimetria. Quando ele estava aqui embaixo, o M2 estava apontando para cima. O que aconteceu? O Bitcoin foi lá em cima também corrigir a assimetria. Então, quanto mais o Bitcoin continuar apontando para baixo, enquanto o M2 global indica que ele tende a subir para recuperar essa simetria, melhores vão ser as compras que você estiver fazendo, porque você está comprando num cenário de assimetria que tende a se corrigir se você for olhar para o padrão histórico. E outra situação muito interessante também é a seguinte: historicamente, sempre que o Fed corta a taxa de juros, o mercado de criptomoedas reage positivamente. E após as divulgações que aconteceram dos últimos dados macroeconômicos indicando uma fraqueza enorme no mercado de trabalho, nós temos a probabilidade de 92,4% de chance de corte de juros em setembro. Ou seja, pessoal, a gente está falando de uma janela de cerca de 40 dias até a gente ter a volta dos cortes de juros, e o Bitcoin está assumindo uma simetria com relação ao M2 global, ele está com o risco de entrar em tendência de baixa no curto prazo, mas no macro a gente tende a ver daqui 40 dias algo que historicamente é super positivo para os ativos de risco, para o mercado de criptomoedas. A gente tende a ver ali também a recuperação dessa correlação do Bitcoin contra o M2 global, que já está lá em cima, indicaria ali um Bitcoin na casa de 150 mil dólares. E, na minha visão, o que acontece nesse cenário é que a gente está prestes a viver um momento de grande assimetria, com os preços podendo cair, se o Bitcoin perder aquela casa dos 112 mil ali, e nós temos a iminência de uma recuperação do mercado para setembro. Ou seja, é mais uma vez aquela janela de alguns dias que a gente vai ter para aproveitar para comprar bem para capturar a próxima pernada. Eu falei sobre isso em abril, quando o Bitcoin estava fazendo esse movimento aqui. Olha só, quando o Bitcoin estava fazendo esse movimento aqui de queda, eu falei sobre isso, sobre essa movimentação aqui de formação de fundo, em vídeos aqui do canal. Eu vou colocar um trecho para vocês conseguirem observar, porque tem muitos que acham que eu falei sobre isso, mas não falou. Mas eu vou colocar o trecho para vocês conseguirem observar. A liquidez global já está no patamar acima quando o Bitcoin estava na casa de 109 mil dólares. Existe um atraso nesse gráfico aqui de 3 meses e o fundo desse movimento da liquidez foi formado a partir do dia 19, 18 de março até o dia 19 de abril, tá? São essas duas pontas aqui, 18 de março a 19 de abril. Então, seguindo nesse sentido, nós teríamos 30 dias para acumular o máximo possível, para diminuir o máximo possível do nosso preço médio e aproveitar o máximo esses preços do mercado cripto atualmente, porque após isso a tendência é que a gente tenha 3 meses de alta no mercado cripto para recuperar essa assimetria que o Bitcoin atingiu em relação à liquidez global. Enfim, é mais uma vez um cenário onde eu acredito que a gente vai ter uma margem de alguns dias para comprar com bastante assimetria, porque, na minha visão, essa correlação aqui tende a ser recuperada e nós temos o acontecimento de algo que, historicamente, é muito positivo para os ativos de risco, que vai ser o corte de juros de setembro. E uma vez que o Fed volte a cortar juros, na minha visão, o Fed vai cortar diversas vezes. Não vai ser o que aconteceu ali em 2024. O próprio Jerome Powell deixou público ali que, na opinião dele, o Fed poderia ter continuado cortando juros se não fosse a situação das tarifas ali em janeiro de 2025. Quando o Fed começa a cortar juros, a tendência é que ele corte atrás de corte. Ele faça cortes atrás de cortes e não corte uma vez e pare de cortar. Então, agora que a gente já tem toda a situação das tarifas nas mãos, a gente já sabe como que vai funcionar, o Trump já colocou, isso já está precificado pelo mercado, e o Fed voltar a cortar juros, ele já vai ter todos os dados em mãos
e se ele decidiu cortar é porque ele quer entrar num período de expansão ali para aquecer a economia. Então ele pode voltar a cortar e junto com isso ele pode também mexer nas ferramentas de expansão do balanço monetário, pausar o quantitative tightening, que está em andamento nesse momento. E, historicamente, quando o Fed pausa o quantitative tightening, as altcoins marcam fundo contra o Bitcoin e a gente começa um período de valorização das altcoins. A gente nunca teve uma alt-season acontecendo em um período onde o Fed estava em quantitative tightening. Isso é dado histórico. Tá? Então, a gente pode ver isso acontecendo, a pausa do quantitative tightening, daqui a algumas semanas, talvez nessa reunião de setembro, e a gente entre num período, num momento do padrão macroeconômico que está da mesma forma que a alt-season que aconteceu em 2017 ou que a alt-season que aconteceu em 2021. E sobre os indicadores on-chain, a gente ainda não tem indicadores on-chain relevantes apitando para topo de ciclo. Então, por mais que a gente tenha formado um topo no gráfico semanal, a gente tenha formado um topo no gráfico diário, a gente possa ver uma movimentação de correção acontecendo no semanal, uma reversão de tendência no gráfico diário, como eu expliquei aqui para vocês, a gente ainda não tem os indicadores on-chain apitando para topo de ciclo. A gente tem aqui nessa lista 30 indicadores e nenhum deles, nesse momento, estão alertando aqui o risco de topo de ciclo nesse momento, ok? Aqui a gente tem indicadores como, por exemplo, o P-Cycle Top, o Pull Multiple, a gente tem o MVRV aqui e diversos outros indicadores que nenhum deles nesse momento está apitando para topo de ciclo. E eu falei com vocês também, pessoal, que a gente ia falar sobre algumas altcoins aqui nesse vídeo. Então, eu quero passar aqui com vocês no gráfico das principais altcoins que lideram os seus ecossistemas por conta do seguinte: se essas altcoins aqui estão apontando para uma direção, elas vão compor cerca de 90% do mercado de altcoins, ok? No sentido do seguinte, o Ethereum tem as altcoins que são betas dele. Por exemplo, se o Ethereum estiver subindo, a tendência seja de que Ethena esteja subindo, a tendência seja ali de que a Lido esteja subindo, de que outras moedas do ecossistema Ethereum estejam subindo. Se a BNB estiver subindo, a tendência seja de que Pancake esteja subindo junto com ela, memecoins da rede BNB estejam subindo junto com elas. Então, é interessante a gente olhar aqui para a gente não precisar passar por todas as criptomoedas, mas o que está acontecendo com essas moedas aqui vai indicar o que vai acontecer com o restante das altcoins, ok? E aí quando a gente olha para o Ethereum ele está com risco da formação de pivô de baixa. Olha só por que ele está com risco da formação de pivô de baixa. Eu expliquei para vocês como que funciona. Então o Ethereum vem aqui na estrutura de alta, ele forma um fundo aqui, forma topo aqui em cima, e o que ele precisava fazer para se manter na manutenção da tendência de alta? Continuar aqui com o fundo acima. E o que ele faz? Ele forma um fundo abaixo do fundo anterior. Isso pode indicar que a força dominante no gráfico do Ethereum mudou de força compradora para força vendedora nesse curto prazo, ok? E aí o Ethereum poderia, caso ele perca essa região aqui desse fundo que ele formou em 3.400 e efetive o pivô de baixa, não antecipe esse padrão, tá? Porque o padrão ele só é ativado nessa condição aqui, assim como o 112K do Bitcoin. Se ele fizer esse movimento, o alvo que ele tende a buscar primário aqui seria na casa de 3.050 dólares. A Solana está muito mais fraca do que o Ethereum nesse momento. A gente entra nesse momento do ciclo numa fase onde o Ethereum está performando melhor do que o restante das altcoins. A Solana, ela já fez um pivô de baixa. Olha só, ela faz o pivô de baixa e está com a força dominante nesse momento, claramente uma força vendedora. A Solana, nesse momento, entrou em tendência de baixa no curto, no médio prazo e está com risco agora em cima da região onde, caso ela perca, ela vai entrar aqui em tendência de baixa no longo prazo também. Isso significa que a Solana vai cair eternamente? Não, não significa que a Solana vai cair eternamente. Ainda mais pelo fato de que ela está bem esticada na queda. Tá? Ela está bem esticada nessa queda aqui, está caindo muito forte nos últimos dias. Isso significa que ela entrou em tendência de baixa e ela vai fazer esses movimentos aqui de topos e fundos descendentes, seguindo uma tendência de baixa, até que ela consiga aqui, até que apareça no gráfico dela uma demonstração de força compradora, uma demonstração de mudança da força dominante, que nesse momento é vendedora, para uma força compradora. Isso você vai conseguir observar no gráfico, analisando o gráfico do ativo, ok? Então, se a Solana vier aqui agora e perder essa região aqui desse fundo que ela formou, ela vai entrar em tendência de baixa no curto, no médio e no longo prazo.
A BNB é uma criptomoeda que estava muito forte, mas deu uma rasgada para baixo aqui nesses últimos dias e está com risco da formação de pivô de baixa. É exatamente a estrutura que eu mostrei para vocês ali anteriormente. Olha só, o ativo dá a puxada de baixa, ele forma um fundo abaixo do fundo anterior. Na hora que ele vai subir, ele não consegue fazer um topo acima do topo anterior. E aí, se ele perde aqui a mínima desse candle, que marcou o fundo menor da estrutura, o que vai acontecer é que ele vai formar uma reversão de tendência, tá? A BNB teria aqui um alvo na casa de US$ 700 para buscar caso ela forme esse pivô de baixa. Então, já seria inicialmente ali uma região para ficar de olho em oportunidades na BNB. E bom, se você quiser capturar essa próxima movimentação do mercado com maestria, da melhor forma possível, eu estou abrindo a primeira turma do meu treinamento Método Investidor Cripto Lucrativo. Nós vamos ter 10 módulos aqui, onde você vai sair do investidor de nível iniciante ou intermediário para chegar num nível do investidor avançado, investidor profissional no mercado cripto. Eu vou dar uma passada nos módulos aqui para vocês entenderem como que vai funcionar o treinamento. No módulo 1, a gente vai trazer alguns conceitos básicos do mercado cripto para montar a base, a estrutura do seu conhecimento no mercado cripto, para que você consiga futuramente absorver todo o conhecimento avançado do treinamento. O módulo 2 vai ser ensinando sobre tudo que você pode estar fazendo dentro das corretoras centralizadas, posicionando ordens de compra no valor X, ordens de venda no valor X, como comprar, como vender criptomoedas nas corretoras centralizadas. E o módulo 3 vai ser sobre as corretoras descentralizadas. Sabe quando acontece aqueles hypes de meme coins, as meme coins que explodem 100 vezes, 200 vezes de multiplicação? Todos os investidores que conseguem capturar essas movimentações, eles tendem a comprar nas corretoras descentralizadas, porque o que acontece? Quando a criptomoeda lista na corretora centralizada, ela já está com uma capitalização de mercado alta. Quando ela está disponível nas corretoras descentralizadas, às vezes ela está ali com 100 mil, 200 mil de capitalização de mercado, 1 milhão de capitalização de mercado, e aí é possível, completamente viável, fazer 10x, 100x de multiplicação. Então esse módulo aqui é específico para você dominar as corretoras descentralizadas. No módulo 4, você vai aprender a como blindar os seus criptoativos fazendo a sua própria autocustódia, ok? O módulo 5, eu vou falar sobre alguns segredos das criptomoedas, focado ali em fundamentos essenciais no mercado cripto. No módulo 6, a gente vai falar sobre renda passiva, com pools de liquidez, universo DeFi como um todo. Módulo 7, eu vou falar sobre airdrops inteligentes para vocês entenderem ali como que funcionam os airdrops, como capturar bons airdrops com estratégia. E no módulo 8 a gente vai falar sobre os dados on-chain. Dados on-chain são dados extraídos diretamente da blockchain do Bitcoin que vão te mostrar o seguinte: imagina só, você conseguir observar o que os maiores investidores do Bitcoin estão fazendo nesse momento, se eles estão comprando ou vendendo. Investidores que estão posicionados no Bitcoin desde 2015, desde 2012, desde 2013. O que esses investidores estão fazendo? Eles estão vendendo muito ou comprando muito? Se esses investidores estiverem vendendo muito, é historicamente um cenário que pode ser topo de ciclo. Já esses investidores comprando muito, historicamente, é um cenário onde o preço tende a subir posteriormente. Esses investidores, os maiores investidores de Bitcoin, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles conhecem muito bem os padrões de ciclo e eles sabem muito bem a hora de correr risco e a hora de fazer um movimento de de-risk no portfólio, de diminuir o risco do portfólio. No módulo 9 é um módulo específico de indicadores on-chain, de indicadores macroeconômicos, quer dizer, perdão, correlacionados com o mercado de criptomoedas, beleza? Então você vai entender como que essas divulgações que acontecem todas as semanas, todos os meses de dados macroeconômicos impactam no mercado cripto. Você vai conseguir entender o dado vindo de tal forma, ele impacta positivamente ou impacta negativamente no mercado cripto. Quantitative tightening, quantitative easing, o corte de juros do Fed, tudo isso vai ser explicado aqui no módulo 9. A correlação do mercado cripto com o mercado tradicional, tudo isso vai ser explicado no módulo 9. E o módulo 10 é sobre análise gráfica. Tem aqui um treinamento do zero até o avançado de análise gráfica, são mais de 40 aulas só nesse módulo aqui. O treinamento inteiro tem mais de 80 aulas, esse módulo tem mais de 40 aulas. E você que não sabe nada sobre análise gráfica,
vai conseguir sair, após fazer todo esse treinamento aqui do módulo 10, sair com um conhecimento avançado para você conseguir efetivamente identificar bons momentos de compra e de venda no mercado cripto. E para essa primeira turma, eu estou disponibilizando um bônus que é o seguinte: eu vou disponibilizar uma planilha com 10 criptos com potencial real de multiplicação 10x, potencial real, ok? Criptomoedas boas ali que podem entregar essa multiplicação de 10 vezes no seu portfólio. Então, eu vou disponibilizar esse bônus para quem estiver participando dessa primeira turma. Eu estou abrindo as vagas agora. As vagas para a primeira turma são vagas limitadas e quem participar da primeira turma vai receber esse bônus aqui dessa planilha com 10 criptos com potencial real de multiplicação de 10 vezes. Agora você deve estar se perguntando o preço para participar desse treinamento. E o preço é o seguinte: imagina você trabalhar por anos, juntar patrimônio, chegar no mercado cripto e colocar aquele capital que você demorou anos para juntar à mercê do mercado, sem ter o conhecimento necessário para você entender de fato o que você está fazendo na hora de você comprar ou vender uma criptomoeda. Se você está caindo numa armadilha comprando determinada criptomoeda ou se realmente é uma oportunidade interessante o que está acontecendo ali. E com isso, às vezes você coloca um capital que você demorou 20 anos para estar juntando no mercado cripto e você perde ele em questão de 3 meses, porque você não tinha o conhecimento necessário para entender se era um momento de comprar mais, um momento de correr mais risco, ou se era um momento de esperar as oportunidades surgirem no mercado. Era um momento de risco alto no mercado. Então, tendo o conhecimento necessário, você consegue evitar esse tipo de coisa no mercado cripto. Agora, sobre a situação de valor de reais que você vai estar pagando pelo treinamento, ela funciona da seguinte forma: você consegue parcelar em 12 vezes de 206 no cartão. Você pode utilizar 2 cartões para você estar fazendo a compra aqui, ou pagando no Pix, no boleto e tudo mais. 206 por mês não vai mudar em nada na sua vida. Isso eu te garanto. Se R$ 200 resolver a sua vida, você pode me falar que eu vou ficar feliz de te dar R$ 200 e resolver a sua vida. Tá? Se você me garantir que R$ 200 resolve a sua vida, eu te ofereceria sim esses R$ 200. Agora, o conhecimento que você vai adquirir fazendo esse treinamento, ele tem sim capacidade de mudar a sua vida, porque você vai começar a observar as oportunidades nesse mercado com outros olhos e você já viu que esse é um mercado extremamente volátil. Da mesma forma que ele pode cair muito, ele também sobe muito algumas vezes. E se você souber o momento de correr mais risco e o momento de correr menos risco, você pode se expor melhor nas oportunidades e nas movimentações, surfar melhor as movimentações do mercado. Então, se você tiver interesse em participar desse treinamento, com o bônus para essa primeira turma, onde você vai receber uma planilha com 10 criptomoedas com potencial de multiplicação 10x, e também para essa primeira turma eu estou disponibilizando o cupom de R$ 1.000 de desconto para essa primeira turma, você pode estar clicando no link, no primeiro link na descrição e no link também que está no comentário fixado.